facho de luz que brilha tão forte que cega ele. Naquele momento ele cai por terra no chão. Ele olha para cima e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele olha para cima, ele indaga dizendo: quem és tu, Senhor? E ele ouve novamente uma voz nítida ao seu coração dizendo: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Naquele momento Saulo encontra com Jesus, e no meio do caminho que ele ouve a voz de Cristo, a partir daquele momento ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele entrega todo o seu coração, ele entrega os seus caminhos a Jesus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo esse homem agora não estava mais perseguindo, não estava sendo mais um perseguidor, mas ele estava compartilhando da mesma fé, ele estava agora compartilhando do mesmo Jesus. E ele coloca, aleluia, a sua mão sobre uma pena, coloca sobre o tinteiro e começa a escrever para uma igreja que estava na cidade de Corinto, dizendo: quando eu estive aí, o caráter da minha pregação foi sempre Jesus. Quando eu estive convosco, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras de sabedoria. Esse homem que foi, aleluia, ensinado, que foi dotado de toda a sabedoria humana, poderia dizer àquela igreja o que ele havia aprendido com ciências contábeis. Aquele homem poderia dizer à igreja o que ele havia aprendido com Gamaliel. Aquele homem poderia dizer à igreja palavras de literatura. Era um homem renomado, era um homem de cultura. Mas quando ele olha para a igreja e vê que a igreja não precisava disso, não precisava de títulos, não precisava de posição humana, a igreja precisava de Jesus Cristo. E ele pega naquela caneta para escrever e diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras humanas para a pessoa tirar a sua cabeça, não. A minha palavra consistiu em manifestação de poder, em manifestação do Espírito. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que não é um livro comum. Quando eu olho para um livro de literatura, eu olho para os filósofos da época, sei que, Platão. Quando eu olho para escritores como esse, homens de uma sabedoria imensa, eu vejo que tudo passou, a sua sabedoria passou, Shakespeare passou, era um filósofo, era um poeta, mas perdeu a sua salvação. Do que adiantou ganhar o mundo com a sua palavra? Do que adiantou ganhar o mundo com a sua oratória? Quem nunca ouviu falar, aleluia, do presidente da República, Getúlio Vargas, aquele cidadão que na época da ditadura militar, na década de 60, aleluia, a história diz que aquele homem conseguiu persuadir toda a população brasileira em um golpe de Estado. Ele toma a presidência, mas com o passar do tempo, aleluia, a história diz que ele entra no catete presidencial, cata, aleluia, uma arma de calibre 38, olha de frente do seu espelho e antes de tirar a sua própria vida, ele deixa escrito: saio da vida para entrar para a história. Verdadeiramente aquele homem conseguiu sair da vida e entrou para a história. No outro dia, as manchetes só falavam nele, aleluia, o suicídio de Getúlio Vargas. Ele saiu da vida, entrou para a história, perdeu a sua alma, mas Jesus, que não foi assassinado, ele se entregou por nós, e ainda hoje, depois de 2011 anos, ainda se fala nele, ainda se fala no homem que tem as mãos curadas, que consegue persuadir um viciado, que consegue mudar a vida de um ex-drogado, que consegue tirar um dedo da sarjeta e colocá-lo assentado entre os príncipes. Esqueceram de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas passou. Quem nunca ouviu falar de Adolf Hitler? O homem que persuadiu a Alemanha nazista no ano de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi esse homem alemão, que conseguiu, com uma ideologia falsa, persuadir os alemães, persuadir toda uma nação a uma conduta de vida miserável, o nazismo. Aqueles homens acreditavam em uma raça pura. Aqueles homens pregavam uma ideologia. Aquele homem, no seu discurso, apesar de fazer o que era mal, apesar de ser um homem responsável pelo maior genocídio da história, aquele homem matou mais de 1 milhão de judeus. Apesar de fazer o mal nos seus discursos, nos seus comícios políticos, ele conseguia ter uma capacidade imensa na sua oratória. Ele conseguia persuadir a pessoa a ouvir as suas palavras e persuadir o coração deles a acompanhar ele naquele ritmo. Era um homem que fazia o mal, mas conseguiu carregar o mundo consigo. Era um homem que fazia o mal, mas arrastou toda a Alemanha para matar os judeus,
para perseguir, para, aleluia, acabar com eles. Mas quando eu olho para a história e vejo que foi aquele homem que morreu, e que hoje em dia não se fala mais dele, que hoje em dia é difícil ouvir falar o nome dele, aleluia. E se você for até a Alemanha nazista, e você ir até, aleluia, o cemitério principal lá, você vai encontrar uma tumba que estará escrito: aqui jaz restos mortais do ditador Adolf Hitler. Ele não levantou, ele não ressuscitou, mas se você ir até Jerusalém, no túmulo de Jesus Cristo, lá ainda estará escrito: Jesus não está aqui, porque ele vive, ele já ressuscitou, ele está vivo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É desse caráter que eu estou pregando. Eu não estou falando aqui história para boi dormir. Eu não estou pregando um mito, a mitologia grega que acreditava que o Deus acima de tudo era um Deus, aleluia, era um Deus tremendo, era Zeus, o homem que controlava o tempo. Eu estou pregando aqui sobre a palavra de Deus, sobre o único livro que ainda persiste, sobre o único livro que possui as palavras de Jesus Cristo. Há quem diga que Jesus foi um simples homem, há quem diga que assim como Buda, hindu, Jesus foi apenas mais um filósofo que tinha os mandamentos até bons de ser seguido, mas era simplesmente um homem. Há quem nega o fato de Jesus ser santo, há quem nega o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Comparam Jesus como Tiradentes. Quem nunca ouviu falar de Tiradentes? Um cidadão mineiro que na época que o Brasil era colônia de Portugal, ele tinha um sonho de ver o seu país livre, ele tinha um sonho de ver o Brasil livre, aleluia, da colônia de Portugal. Mas é a mesma história que diz que esse homem consegue, aleluia, um grupo de rebeldes na época em Minas Gerais e dá-se o nome de Inconfidência Mineira. Quem nunca ouviu falar? Aquele grupo de rebeldes tentam se levantar e implantar no coração do povo uma ideologia de liberdade, uma ideologia que o Brasil poderia ser liberto, que o Brasil poderia romper com Portugal. Mas você sabe o fim daquele homem? Cataram aquele homem rebelde, esquartejaram seu corpo, espalharam braços, perna, cabeça por toda a cidade de Minas Gerais para tentar oprimir o sonho da população, para matar o sonho daqueles que olharam, quando olhavam para o corpo que foi dilacerado, olhavam e diziam: não vale a pena sonhar, não vale a pena, o Brasil jamais será liberto. Olha o que aconteceu com Tiradentes, foi um herói, mas passou. Comparam Jesus como um simples homem que foi assassinado, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo aquele homem, humanamente frágil, mas divinamente robusto, dizendo: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu mesmo entrego, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá vai Jesus, sendo levado ao matadouro como uma ovelha muda diante de Pilatos. Pilatos olha para a multidão, olha para Jesus e, não achando erro nele, diz: olha, a multidão está te acusando, se defende, homem, você sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te matar, para te deixar vivo, fala alguma coisa. Jesus simplesmente olha para Pilatos e diz: olha, Pilatos, fica sabendo, nenhum poder, nenhuma autoridade é te dada, se não for vinda do céu. Eu não vou ser assassinado, eu me entrego pela humanidade. Foi Jesus que se entregou, foi ele que deixou escrito. Por isso Paulo escreveu: o caráter dessa pregação era Jesus, não era Hitler, não era Getúlio Vargas, não era Buda, era Jesus que morreu, mas ressuscitou para que você alcançasse a vida. Essa palavra não está tentando persuadir a sua cabeça, eu não estou convidando você a mudar de religião, eu não estou te convencendo a deixar o catolicismo, ou o que será que você serve, ao espiritismo. Eu estou dizendo para você que foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai subir ao céu a não ser por mim. Allan Kardec não vai tirar o céu, nenhum santo católico poderá levar você ao céu, mas foi Jesus quem disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus. Louvado seja Deus. É esse o caráter da pregação de Paulo. Esse é o caráter da pregação. E esse caráter, essa pregação, não estou dizendo aqui para que você seja persuadido. Foi Paulo quem escreveu. Essa palavra não consiste em palavras humanas, em palavras de sabedoria, para persuadir você a mudar de religião. Essa palavra consiste em poder e manifestação do Espírito. Essa palavra consiste
em libertação de almas. Essa palavra consiste em salvação de vida. Essa palavra ainda salva o pecador. Essa mesma palavra ainda consegue resgatar uma vida que está às margens da sociedade, que a sociedade aponta e diz: e lança fora, e diz: lá vai mais um drogado, lá vai mais um João ninguém, aleluia. Mas quando Jesus olha, essa mesma palavra diz: aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, ainda que o mundo não se fora, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu jamais lançarei fora. Jesus jamais te lança fora, o homem pode te lançar fora, a sociedade pode te condenar, mas ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Hoje, quando um jovem é sedento, vai para a Fundação Casa, mais conhecida como a FEBEM, quando ele entra lá, ele não sai regenerado, ele sai pior, ele sai roubando, ele sai cheirando crack, ele sai fazendo de tudo. Mas de repente, quando eu olho para a vida desse jovem, eu vejo que ele não sai reabilitado, mas quando ele sai com a mente pior ainda, ele quer matar, aleluia. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que quando um jovem desse entra na presença de Deus, é o que a Bíblia diz: o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. A casa de recuperação não pode reabilitar o ser humano, a cadeia não pode reabilitar o ser humano que errou, a cadeia não pode reabilitar o ex-presidiário, o assassino que entra lá sai pior, aleluia. O estuprador que entra lá não sai melhor, mas o estuprador que entra nessa igreja, que entra na casa de Deus, ele sai regenerado, ele sai mudado pelo poder da palavra, ele sai transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais o homem encontrará paz a não ser por essa palavra, a não ser por esse caminho, a não ser pelo caráter da pregação de Paulo. Qual era o caráter? A salvação. Esse é o caráter da salvação. Você, amado ouvinte, saiba que só Jesus pode mudar a sua vida. Recursos humanos jamais poderá mudar a sua vida. Pelos seus esforços, jamais você conseguirá mudar a sua família. Mas essa noite eu te apresento, aleluia, um homem que morreu e ressuscitou e entrou para a história, e ainda hoje a sua palavra, o caráter da sua pregação ainda está propagando esse mundo, e ainda hoje, após 2011 anos da sua morte, essa palavra ainda está propagando, essa palavra ainda está mudando vida, e eu quero te apresentar esse Jesus essa noite para a sua vida. Você que ouviu essa palavra e está acreditando nela, nesse momento eu vou fazer uma oração. Você que crê no poder da oração, feche seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, aleluia, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu profetizo sobre a sua vida que Jesus irá entrar no seu lar nesse momento, e aquilo que parece insolúvel, aquilo que parece impossível, Deus vai tornar o impossível ser possível para você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, convido os irmãos presentes, coloquem de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus que fez os céus e a terra, Senhor, eu te dou graças mais uma vez pela tua misericórdia. Obrigado por me dar graça, meu Deus, por pregar a sua palavra. Senhor, eu te peço, meu Pai, esta noite, abençoa poderosamente, meu Deus, a cada vida que ouviu a sua palavra. Senhor, não foi eu quem disse, não foi eu quem deixou escrito esse testamento. Portanto, o teu Espírito Santo se responsabiliza, meu Deus, pela transformação. Portanto, o teu Espírito Santo se responsabiliza, Senhor, em mudar essa vida que ouviu e está acreditando nessa palavra. Ah, meu Pai querido, esse é o caráter da pregação, esse é o caráter da pregação, meu Deus, e é através desse poder, através dessa palavra, profetizo, meu Deus, sobre esses lares nesse momento, essa mãe de família, esse pai de família, Senhor, que ouviu essas palavras e que está acreditando no poder de salvação que existe na sua palavra, meu Pai, vai entrando com providência nesse momento, vai quebrando as barreiras agora, Senhor, alcança poderosamente. Se for enfermidade, eu profetizo a cura. Se for libertação, eu profetizo, meu Pai, a libertação em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, meu Pai,
seja como a semente plantada ao coração dos ouvintes nesse momento, que produza frutos dignos de arrependimento, e que essas vidas que ouviram, meu Pai, acreditem na sua santa palavra, porque ainda que o céu se passe, ainda que a terra passe toda a sua vaidade, meu Deus, a sua palavra jamais passará, a sua palavra subsistirá